A paz do Senhor, que bom que nós já estamos aqui no nosso terceiro trimestre e para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez por essa rica oportunidade que Deus tem nos concedido. Quero já agradecer aqui de antemão o carinho dos irmãos, das irmãs que me desejaram boas férias e realmente foram boas férias. Deus me abençoou na minha ida e na minha vida e eu tenho certeza que muitos irmãos oraram por mim, por isso que eu estou aqui mais uma vez. E sinto porque alguns irmãos ficaram meio chateados porque eu não gravei a aula, as últimas aulas do trimestre, a nuvem, muitos irmãos ficaram chateados com isso porque eu também não gravei a aula do Santuário Celestial, mas esse trimestre, se Deus quiser, nós estaremos aqui juntos até o final. E neste novo trimestre, nós vamos falar sobre tempo e bens e talentos. É sobre isso que nós vamos falar durante este trimestre. Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. É a capa da nossa lição que nós vamos falar nesse trimestre. E o nosso comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovado. E eles pediram muito que nós fizéssemos nesta apresentação do comentarista, e você faça aí na sua sala também. Eu espero que você tenha tido um ótimo encerramento de trimestre, que Deus continue te abençoando grandemente como professor. Muitos irmãos me falaram das suas ideias que tiveram durante esse trimestre, quando nós falamos sobre o tabernáculo. Aqui também na minha cidade, nós tivemos um encerramento de trimestre maravilhoso. Não foi diferente dos demais encerramentos que nós temos. E já na lição de número 1, nós vamos falar sobre o que é a mordomia cristã. O texto bíblico tomado por base é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, do versículo 42 ao 48. E o nosso texto áureo também está aqui, então fica comigo até o final desta aula. Hoje nós vamos falar de uma introdução, a respeito do que nós vamos falar durante todo o trimestre, mas fique comigo até o final desta aula, que nós vamos aprender muito a respeito da palavra de Deus. Eu aconselho a você que leia todas as leituras diárias, todos os versículos bíblicos citados em nossa lição, para que você possa enriquecer a sua aula. E o nosso texto áureo também está em Lucas, capítulo 12, versículo 42 e o 43, que é o da nossa leitura em classe. Então nós não vamos comentar, porque vamos falar dele durante toda esta aula. E nós vamos falar neste trimestre sobre um assunto que ele é muito urgente para nós. Ele é profundamente importante para as nossas vidas espirituais, para os cristãos da última hora, porque nós sabemos que nós fazemos parte da igreja da última hora. Então este assunto, ele é de grande importância para a nossa vida espiritual, Muitos têm se envolvido e embaraçado com as coisas deste mundo. Paulo escreveu, está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E não está percebido com a vocação, não está percebido com a nossa chamada, não está percebido para aquilo que nós fomos alistados. E este trimestre nos trará a realidade da nossa vida espiritual. Nós vamos poder colocar em uma balança a nossa vida espiritual e se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a mordomia do corpo, da alma e do espírito. Nós vamos falar sobre a mordomia da família, da igreja local, sobre a mordomia da adoração, dos dízimos, sobre a mordomia da oferta. Nós vamos falar sobre a mordomia do tempo, do trabalho, das finanças, das obras de misericórdia e também do cuidado da terra. Por isto, esta primeira lição, ela será apenas uma introdução, não tem como falar sobre tudo isso em apenas uma lição. Nós vamos falar sobre a mordomia dos bens espirituais e dos bens materiais,
que são recursos naturais e sociais que nós desfrutamos aqui no mundo. E também vamos falar dos bens espirituais, que é o que Deus confiou à igreja e a nós. Então nós vamos ver a diferença, mas que eles estão intimamente ligados, que são os bens materiais e os bens espirituais. As coisas materiais, elas são usadas no exercício dos dons espirituais. Tudo aquilo que Deus nos deu, que Ele nos permite ter, é para que sejam usados no exercício, quando nós estivermos praticando, os nossos dons espirituais. E os dons espirituais, eles dão a direção ao uso das coisas materiais. Uma está ligada com a outra. Existem outros exemplos na Bíblia Sagrada que falam a respeito de mordomia, aqui nas parábolas de Jesus, que também abordam a este mesmo assunto que nós vamos falar neste trimestre e nesta aula de hoje, que falam sobre a nossa mordomia. Nós temos a parábola dos talentos e dos 10 servos e das 10 minas, que está registrada em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, também em Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 28. E aproveitando o tema que o nosso comentarista pediu, ele pediu também que nós avaliássemos nosso ministério de ensino antes de nós começarmos a lecionar, antes de nós entrarmos em nossa sala de aula. Ele pediu que nós meditássemos a respeito disso. E as perguntas que ficam para nós, professores, para nós, superintendentes de escolas bíblicas dominicais a dedicação da sua parte no ensino, você tem dedicado a isso, a essa sua vocação? Você ora pelo seu ministério? Você busca de Deus sabedoria, Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para lecionarmos a classe que Ele nos confiou. Nós lemos a Bíblia com frequência. Quantas vezes nós encontramos em sala de aula professores que começam a estudar a sua lição no sábado? Ele não vai desempenhar bem o seu papel. Nós precisamos de uma semana inteira para dedicarmos ao estudo e à leitura da Palavra de Deus. Então, o ensino deve haver dedicação por parte do professor. Você jejua para isso? Nós estamos preocupados com a vida espiritual de nossos alunos? Ou nós queremos estar ali simplesmente ensinando, sem nos preocupar se aquela palavra tem transformado a vida da nossa classe? Será que nós realmente vivemos o que nós ensinamos? Porque ensinar e não viver e não praticar é a hipocrisia. Era esse o fermento dos fariseus que Jesus estava dizendo, a hipocrisia dele. E nós, como cristãos, igreja da última hora, nós não podemos ter em nosso ministério a hipocrisia. Pregar, ensinar e não viver aquilo que nós estamos ensinando, Nós temos compromisso com a verdade, Esse deve ser o nosso compromisso. A nossa leitura em classe, nós já falamos, ela toma por base Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao 48. Então nós precisamos refletir sobre a nossa mordomia, sobre o ministério, o dom que foi entregue para nós, que é o de ensinar. E aqui nesta passagem, nós encontramos 4 tipos de servos. O primeiro servo, o servo que não espera, não está preocupado quando seu Senhor voltará. Este servo será condenado. O segundo servo, ele sabe a vontade do seu Senhor e não se apronta. Ele não faz a vontade do seu Senhor. Ele não obedece e também não espera, não se prepara para quando o seu Senhor voltar.
este servo, ele será castigado com muitos açoites. O terceiro servo. Nós temos aqui o terceiro servo, é o servo que não sabe a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoites. Este servo será castigado com poucos açoites, diz a parábola, porque ele não sabia a vontade do seu Senhor. E o quarto servo que nós encontramos nessa passagem é o servo fiel, que sabe a vontade do seu Senhor. Ele não sabe a hora que o seu Senhor irá voltar, mas ele o aguarda com prontidão. Ele está pronto, preparado, obedecendo à vontade do seu Senhor, para que quando ele voltar, o ache assim fiel e servindo. Estes são servos da igreja do arrebatamento. E é assim que o Senhor precisa nos encontrar, fiéis, servindo, mesmo não sabendo a que horas ele voltará. Mas quando ele voltar, nós precisamos estar prontos. Ao servo que muito lhe foi dado, esse servo que receber muito dele também será exigido. E a quem muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Os líderes responderão por sua negligência, porque eles receberam uma missão muito grande da parte de Deus. E muitos têm negligenciado este chamado. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o conceito de mordomia. O que realmente significa esta palavra? A palavra mordomia, ela sofreu através dos tempos, foram passando-se os anos, ela sofreu uma deturpação devido ao seu mau uso. Hoje muitas pessoas conhecem como mordomia, quando é usado como regalias e favores concedidos a pessoas por governos ou por outras pessoas. E tem pessoas que têm autonomia para tal, para dar mordomia para as pessoas. Este não é o sentido original da palavra mordomia, regalia. Não é o sentido original desta palavra. Somente podem possuir mordomos pessoas muito ricas, cheias de muitos bens. Enquanto nós olhamos, filmes, novelas, que existem a pessoa do mordomo, a visão dele não é muito boa. E às vezes nós pensamos assim, o mordomo quase não trabalha. Mas nós vamos aprender que a responsabilidade dele é muito grande. Por que os ricos, os milionários têm um mordomo? Porque eles não conseguem administrar sua casa sozinho. Ele precisa de alguém de confiança que tome conta da sua casa, dos empregados, da forma como se fosse ele mesmo que estivesse cuidando. Ele precisa de alguém de confiança para que faça esta administração por ele mesmo. Não é o caso de Deus em relação ao nosso. Deus, ele compartilhou essa responsabilidade por bondade e misericórdia, porque ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos na Bíblia exemplos citados de mordomos, fiéis, que cuidavam da casa dos seus senhores. Nós temos o exemplo de Eliezer, que era o mordomo de Abraão, nascido em sua casa. Está em Gênesis capítulo 24, versículo 2. Nós temos também o exemplo de José, quando ele era escravo de Potifar e ele era um mordomo dos bens materiais de Potifar. Está em Gênesis capítulo 39, versículo 4 ao 6. Nós temos também o exemplo de Obadias, que ele era administrador do palácio real do rei Acabe. Está em 1 Reis capítulo 18, versículo 3 ao 16. E também, por que não falarmos de Adão, quando Deus entregou para ele o jardim para que ele cultivasse, para que ele administrasse aquele jardim.
Deus entregou um jardim criado por Deus nas mãos de Adão para que ele cuidasse. A palavra mordomo, em português, vem do latim major domus, que tem o mesmo significado do grego oikonomos. Nós encontramos no Novo Testamento. Oikonomos significa oikos, casa, e nomos, governo. Major, em latim, é maior ou principal, e domus, casa. Então, é o maior de uma casa. É a casa com tudo que ela contém e o que ela significa. Assim, mordomo é o principal servo, é o que administra a casa do seu Senhor. O conceito bíblico da mordomia. Qual que é esse conceito bíblico da mordomia? É o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. E como nós sabemos disso? Como nós depreendemos que nós somos chamados para ser mordomos das coisas que Deus nos entregou? Baseados em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Jesus as ratificou em Mateus capítulo 22, versículo 37, nós falaremos a respeito destes versículos. Por que estudar a mordomia cristã? Alguém pode pegar apenas a lição, ver o título do trimestre e dizer, para que estudarmos isso? É um alerta espiritual para as nossas vidas. Porque chegará um dia que todos nós vamos prestar contas daquilo que nos foi entregue, das responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos, da nossa chamada. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus nos entregou para que nós administrássemos. Nós vamos prestar contas do Evangelho de Cristo. Nós vamos prestar contas dos nossos pensamentos, das palavras ociosas que nós falamos, dos nossos dízimos e ofertas. Nós vamos prestar conta do nosso domingo, o que nós temos feito dos nossos domingos. E, infelizmente, quantos professores só vão às escolas bíblicas dominicais no domingo que ele irá lecionar. Ele acha que ele não precisa ouvir e que ele precisa aprender, ou ele imagina que ele já sabe demais. Nós vamos prestar contas também do que nós temos feito nos nossos domingos, o que fizemos com ele e com tantas outras coisas que nós vamos falar no decorrer do nosso trimestre. Deus, em sua infinita misericórdia, nos entregou esta mordomia. Por que que Ele nos entregou? Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele pode fazer isso. E por Ele ser o dono de tudo e de todos, a nós nos coube ser mordomos de Deus, administradores de tudo aquilo que Ele nos entregou, o que é um grande privilégio para todos nós. Nós temos responsabilidades? Sim, e muitas. Mas os líderes espirituais, eles têm maior responsabilidade. E o rigor para eles será muito maior do que o nosso. E infelizmente, alguns deles têm enfermado o Evangelho, têm transformado as verdades de Deus em mentira. Espancam os servos com a omissão da verdade. Quando dizem que Deus disse, quando na verdade Deus não disse. Ser mordomo é quando nós servimos na casa de Deus, quando nós servimos ao próximo. É o nosso comportamento diante de Deus e diante do nosso próximo. É o que nós temos feito com os bens materiais que Ele tem permitido que nós tenhamos. Fala também da nossa maturidade espiritual, que é diferente de ser velho crente. É quando nós deixamos as coisas de crianças, né? Quando nós deixamos
as coisas de crentes neófitos, novos convertidos, deixamos a meninice e amadurecemos espiritualmente e agimos com sabedoria, porque nós sabemos que daqui nós não vamos levar nada, né? Nós precisamos chegar nesta maturidade. E quando nós chegamos na maturidade espiritual, nós erramos menos. Essa é a pura verdade. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a mordomia espiritual do cristão. No primeiro ponto, nosso comentarista sugeriu o que é a prática do amor. Como nós praticamos, né, a prática do amor. Como é que nós fazemos isso? O amor recomendado por Jesus que nós tenhamos. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós não demonstramos o amor apenas com palavras. Nós temos o maior exemplo de amor, é o amor ágape de Deus. Em João 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos a maior expressão de amor. Quando Deus enviou o seu único Filho, Jesus, a este mundo para morrer em nosso lugar. Jesus, ele é o nosso Cordeiro substituto. Fé sem obras e obras sem fé em nada revela nosso amor ao próximo. Tiago escreveu a respeito disso no capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Para sermos reconhecidos como os discípulos de Jesus, é necessária a prática do amor. É necessário a prática do amor. Foi isto que Jesus falou que nós fizéssemos. Está em João capítulo 13, versículo 35. Foi o que ele disse aos seus discípulos naquele tempo. A forma que eles seriam reconhecidos pelas pessoas era quando eles colocassem em prática o amor. Que eles amassem uns aos outros e que colocassem em prática o seu amor. Deus conhece o nosso interior. Se realmente praticamos o amor verdadeiro sem querer nada em troca. Alguns pensam da seguinte forma, abre aspas, vou dar para receber em dobro. Serei recompensado por Deus. Existem, infelizmente, muitos caçadores de recompensas. Outros querem receber os aplausos das pessoas, serem honradas e reconhecidas pela sua generosidade. Tudo o que nós fazemos deve ser por inteira dedicação a Deus, porque nós amamos a Deus, então nós amamos também o nosso próximo, de todo o coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso pensamento. É o que está registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 6. É esta forma que deve ser a nossa mordomia, né? De corpo, de alma e de espírito. Nós amamos porque nós somos amados por Deus e devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Este mandamento, ele é semelhante ao primeiro maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o que Jesus disse. Está em Mateus capítulo 22, versículo 39, e também em Levítico capítulo 19 e versículo 18. Diz que nós devemos amar o nosso próximo. A forma como nós nos amamos. Nós não queremos nada de ruim para nós. Eu quero que me tratem com respeito, e é assim que nós devemos fazer com o nosso próximo. E quem é o meu próximo? Meu próximo, ele pode ser alguém da minha família, uma esposa, um esposo, pode ser filhos, netos, sobrinhos, irmãos, amigos e até inimigos. Na verdade, nós devemos ser o próximo das pessoas, estender a mão e socorrer, como Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. Está em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. A ordem que Jesus deixou para nós é: eu preciso ser o próximo de alguém. Qual é a próxima pessoa que eu posso ser útil e ajudar?
Não importa quem seja, nós precisamos estender a nossa mão. E nós vamos prestar conta disso também, do nosso comportamento em relação ao nosso próximo. Às vezes nós escutamos alguém dizer: esta igreja, ela não tem amor. O que eu não posso me esquecer é que eu também sou igreja e que eu faço parte desta igreja, né? O amor, ele não é demonstrado apenas por coisas grandes, né? Pelas pequenas coisas também. Quando nós visitamos alguém que está enfermo, quando o irmão fala que está desempregado, nós precisamos socorrer esse irmão, porque alguém que está desempregado, ele vai passar por necessidades, né? Nós precisamos socorrer uma irmã que está enferma e tem filhos pequenos e ela não tem ninguém que possa ajudá-la. Às vezes nós queremos fazer grandes coisas, mas nós podemos revelar o nosso amor ao próximo pelas pequenas coisas, né? Isso é demonstrar amor e colocarmos este amor em prática. O ponto 2, a mordomia da fé cristã, a mordomia da nossa fé. Nós estamos abordando aqui a fé salvífica, né? É esta fé que nos levará às mansões celestiais. Fé no grego é pistis e no latim fides, né? Fé fala de fidelidade. Somente o escritor aos Hebreus, ele ousou dar um conceito a essa palavra tão pequena, que pode fazer grandes coisas na nossa vida e no mundo. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a confiança que nós temos na providência divina, de que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E nós devemos tomar posse da promessa antes mesmo que ela aconteça, que ela se cumpra. É trazer para o mundo real as coisas invisíveis, né? Fé é confiar em Deus, em Cristo e no Espírito Santo irrestritamente, né? Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer e nós confiamos nisso, nós acreditamos nisso. É ver o invisível com olhos carnais. No ponto 2, a fé como um patrimônio espiritual. A fé que eu tenho, a fé que você tem, é o nosso patrimônio. É isso que nos fará triunfar sobre todas as coisas. O que devemos ter gravado em nossos corações? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que nós, cristãos, não vivemos por vista, por aquilo que nós vemos, né? Mas nós acreditamos no invisível e também no impossível. Nós nunca vimos Jesus para crer nele. Isso é fé. Nós não fomos ao céu para saber que ele existe, mas nós cremos incondicionalmente em Deus e em sua palavra. Nós cremos incondicionalmente em Cristo e no Espírito Santo. Isto é fé. Nossa fé, ela não pode ser como a de Israel no deserto, que pediram um bezerro de ouro para verem o Deus que eles estavam servindo. Qual Deus que os tinha tirado do Egito? A nossa fé também, ela não pode ser como a fé de Tomé, ver para crer. Mas nós devemos pedir ao Espírito Santo, como aquele pai desesperado em Marcos, no capítulo 9, no versículo 24. Ele suplica a Jesus que o ajudasse na sua incredulidade. E sem a fé, nós não seremos despenseiros fiéis na casa de Deus e nem com os bens que Ele tem depositado em nossas mãos. O que é patrimônio? Por que nós chamamos a nossa fé de patrimônio? Patrimônio são os bens pertencentes a uma pessoa, né? Sua riqueza. É tudo aquilo que ela conseguiu juntar durante a sua vida. É o que alguém tem de valioso, especial. Isso é o patrimônio de alguém. E a fé também deve ser o nosso maior patrimônio. É o que temos de mais valioso nesta nossa peregrinação. Infelizmente, muitos se desviaram, como Demas, amando o presente século.
Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque perderam a fé no invisível. Quem tem fé, confia. Haja o que houver, nós devemos confiar, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Nós devemos obedecer, haja o que houver. Mesmo que venha, o mundo esteja falando outra coisa, nós precisamos obedecer, sermos mordomos fiéis, crendo que Deus é poderoso e sabe o que faz. Abraão, a sua fé foi-lhe imputada como justiça. Está em Romanos capítulo 4, versículo 3. Deus o chamou para que ele fosse para uma terra que ele não sabia onde era e ele não conhecia. Nós também fomos chamados para sermos cidadãos celestiais, e nós precisamos crer nisso. A nossa fé, ela deve ser exercitada, ela deve ser guardada. Nós não podemos deixar que ninguém roube a nossa coroa. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e o 8, ele escreve que tem uma coroa de justiça preparada para cada um de nós, para todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. E sabe quem nos dará? É o próprio Deus, o justo juiz. Não podemos perder esta esperança. Nós devemos olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Paulo diz que ele tinha combatido o bom combate e que ele também tinha cumprido o seu chamado para pregar o Evangelho. Está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo, ele era um dispenseiro do Evangelho de Cristo. E nós também temos esta responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso também foi colocado em nossas mãos, né? Nós somos mordomos do Evangelho de Cristo. O Evangelho tinha sido confiado a Paulo. Ele guardou a fé e a esperança na eternidade. O nosso terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a mordomia dos bens materiais. Como eu tenho cuidado das coisas que Deus tem depositado em minhas mãos. Nós daremos contas também do que nós fazemos com os bens que Deus nos permitiu que nós tivéssemos. Se usamos com sabedoria e não com avareza e egoísmo. Jesus disse, Atos 20 e 35, que é melhor dar do que receber. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela comenta este versículo da seguinte forma, que às vezes as pessoas imaginam que esse melhor dar do que receber é como se é melhor eu ter para dar do que ficar ganhando as coisas como as pessoas ganham, roupas usadas, cesta básica, ajuda médica. Não. Jesus estava querendo dizer de outra forma. É melhor eu ajudar as pessoas do que eu ficar juntando tesouros aqui na face da terra. É melhor eu gastar o meu dinheiro em prol da filantropia, com amor, amando o próximo, do que eu ficar juntando tesouros aqui na terra. Daqui nós não vamos levar nada, né? Tem até histórias a respeito disso, de reis que quando foram sepultados, pediram que suas mãos ficassem do lado de fora, para que as pessoas vissem que ele não tinha levado nada, que a sua riqueza fosse esparramada durante o seu funeral, para que as pessoas soubessem que dali elas não iam levar nada. Para onde nós vamos, nós não necessitamos de dinheiro. As ruas de lá são de ouro e de cristal. Está em Apocalipse capítulo 21. Jesus, ele conta a parábola de um homem que ficara rico demais e não tinha lugar suficiente para guardar os seus frutos. Então, ele resolveu construir celeiros maiores, né, para juntar os seus frutos, né, sua riqueza. E Deus disse para ele, louco, te pedirão a tua alma hoje. Os seus bens ficarão para quem? Né? Hoje, as pessoas estão preocupadas em amontoar fortunas. Mas a pergunta de Jesus é, tendes algo a apresentar a Deus além da sua fortuna? Está em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 20. Davi, ele é um exemplo
de desprendimento para nós. Além de toda a fortuna que ele tinha juntado ao longo dos anos para a construção do templo de Deus, ele deu da sua própria riqueza particular para essa magnífica construção. Está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13. Nós gastamos muito com o que não é tão necessário. Roupas, sapatos, imóveis. Tem pessoas acumulando imóveis como se ele fosse viver aqui para sempre. E esquecemos que nós prestaremos contas ao nosso Senhor. Devemos pedir sabedoria a Deus para gastarmos o nosso dinheiro com sabedoria, em prol do nosso próximo e em prol do reino de Deus. Do mordomo requererá o que ele fez com o dinheiro que lhe fora confiado. O que ele fez com os empregados e com a casa. Assim também, de tudo que nos foi confiado, Deus nos fará prestar contas destas coisas, tanto dos bens espirituais quanto dos bens materiais. Como gastamos e quanto gastamos em benefício do reino em geral. O que nós fizemos com os nossos dons que ele nos entregou, com os nossos talentos, né? Será que nós fizemos mercado do evangelho? Será que nós estamos com avareza, né, com a palavra de Deus e com aquilo que ele nos entregou? Isso nós prestaremos conta naquele grande dia. O primeiro ponto, o cristão e as finanças. Infelizmente, hoje, muitos não se importam com a comunhão com Deus, não se importam com a eternidade. Vivem como se aqui fosse o nosso última parada. Eu vim para cá e aqui eu vou ficar e tudo vai acabar por aqui mesmo. A teologia da prosperidade, ela tem fermentado a vida de muitos cristãos. Não importa, né, para a teologia da prosperidade, não importa. O que importa é que eu quero ser rico e os meios não me importam. Como temos ganhado o nosso dinheiro? Honestamente, porque a riqueza, sem oprimir as pessoas, sem trapaça, sem enganos, sem avareza, ela não é pecado. A Bíblia, em ponto nenhum, ela condena alguém ser rico. Ela condena as nossas atitudes. O ruim, né, o péssimo hoje que nós temos visto é que muitos têm enriquecido de forma desonesta. E olha que nós não estamos falando do mundo secular. Nós estamos falando das pessoas que se dizem cristãos. Elas têm enriquecido de forma desonesta. Tudo que nós temos e que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Isso é em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Nós não podemos ser servos do dinheiro. Ele não pode ser o nosso Deus. Muitos querem dinheiro fácil, sem muito trabalho, sem muito esforço. Muitos são preguiçosos e querem viver às custas dos outros, explorando as pessoas, enganando as pessoas. E a palavra de Deus, ela nos adverte que comeremos do suor do nosso rosto. Isso fala de trabalho honesto, está em Gênesis 3, versículo 16. Devemos observar as formigas, que elas ajuntam no verão, para que no inverno elas tenham suprimento suficiente. Está em Provérbios capítulo 6, versículo 6 e o 9, e também no capítulo 10 e o versículo 26. Outros confiam em jogos de azar, loterias, jogo de bicho, bingo, rifas. E o que dizer das rifas em nossas igrejas? Será que não é pecado? Rifas em nossa igreja? É correto? Não tem problema? Vender falsificações, será que não tem problema? Como é que nós vamos prestar contas a Deus se nós temos uma vida desta forma? A avareza é o problema e não o dinheiro. O dinheiro não é problema na vida das pessoas, mas o pecado sim. Nós não podemos deixar o dinheiro dominar nosso coração.
E nós sabemos que a avareza é idolatria. E engano de quem pensa que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem de escultura. Tudo aquilo que nós adoramos, mais do que devemos adorar a Deus, que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas, é idolatria. Paulo escreveu da seguinte forma: porque o amor do dinheiro é quando amamos o dinheiro mais do que amamos a Deus e do que amamos as pessoas. É a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Veja o que está acontecendo em nosso Brasil. A avareza consumiu o coração das pessoas, dos nossos governantes, de muitos líderes religiosos, de muitos crentes, de muitos pregadores, de muitos cantores. Querem tudo para si ou simplesmente para um grupo de pessoas. Não importa a que preço conseguirão o dinheiro. Os políticos, eles causam mortes, fome, desemprego e desviam muitas dezenas das pessoas da sua fé em Cristo, né? As pessoas que agem desta forma. Isso não importa para aqueles que amam o dinheiro. Isso nós estamos falando do mundo religioso, né? A atitude dessas pessoas tem desviado muitos da casa de Deus. Deus nos chama não é pelo dinheiro, né? Ele não se importa se nós somos ricos ou pobres. Todos nós prestaremos conta. Ele se importa com a forma como nós administramos o que Ele nos deu, pouco ou muito. Se Ele deu muito, muito será exigido. Se Ele deu pouco, pouco será exigido. A nossa vida, ela não consiste no que nós temos, mas em quem nós somos para Deus. Quantas pessoas acumulam bens aqui na terra e a Bíblia nos ensina, né, nos orienta a juntar tesouros no céu, pois é para lá que nós estamos indo. Está em Mateus capítulo 6, versículo 20. Quantos cristãos, em busca da fama e da riqueza, trocaram as verdades de Deus por prazeres efêmeros e a busca desenfreada da riqueza, e muitos se perderam nisso. Nós estamos vendo hoje, né, nas redes sociais. A teologia da prosperidade, ela tem incitado muitos cristãos a contribuírem com a obra de Deus por interesse. Fazem barganha com Deus. Eu dou tanto a Deus e Deus me dará em dobro, em triplo. Vou ajudar os necessitados e Deus me dará em dobro. Vou ajudar na construção do templo e Deus me dará em dobro. Deve haver desprendimento nas nossas contribuições, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas e nas nossas ofertas alçadas. Jesus, ele falou da necessidade que nós temos de dizimar. São muitas as necessidades na igreja. Muitas pessoas são contra dízimo, né? Acham que dízimo é antibíblico, que é bobagem o cristão ser um dizimista, né? Isso independe da sua fé. Se você crê que você deve dizimar, dizime. Agora, se você não crê no dízimo, aí é um problema particular seu, né? Nós estamos falando aqui para pessoas que realmente creem que o dízimo é bíblico e que a obra de Deus necessita disso. E somos nós que devemos suprir estas necessidades. Não devemos fazer nada para Deus ou o nosso próximo por interesse, mas nós devemos fazer por dedicação, porque nós amamos a Deus e também porque nós amamos o nosso próximo, né? É ter empatia com ele, é nos colocar no lugar dele e pensar, e se fosse eu que estivesse passando por esta situação? Está em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 12, e também Mateus capítulo 23, versículo 23. Aprendemos que antes de dar alguma coisa a Deus ou ao nosso próximo, né, nós sabemos que obras não salvam ninguém, mas também se nós não tivermos fé,
também não seremos salvos. Eu preciso das duas coisas, fé e obras, né? Fé sem obras são obras mortas. Então nós precisamos ter fé e obras, mas com desprendimento, sem interesse, sem fazer barganha com Deus. É fazer por dedicação, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos o nosso próximo. Mas antes de eu fazer, de nós fazermos essas coisas, de ofertar, de dizimar, de adorar a Deus, de ajudar o nosso próximo, o problema do pecado, ele deve estar resolvido em nossas vidas. E também sermos misericordiosos para com o nosso próximo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou dessa aula, dá um curtir aqui na minha aula, se inscreva no meu canal, compartilhe a minha aula em suas redes sociais. Se você curtir, o meu vídeo será um vídeo sugerido e ele chegará ao alcance de outras pessoas. E quero agradecer o carinho de todos os irmãos, cada comentário maravilhoso, as críticas também têm me ajudado na construção do meu canal. Que Deus continue te abençoando e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. E eu quero mandar um abraço para os irmãos que comentaram na minha última aula, né? Eu recebi tanto desejo de férias felizes que minhas férias foram maravilhosas. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Edileuza Franco, de Maracassumé, no Maranhão, no Maranhão, para o presbítero João Batista, de Ipatinga, Minas Gerais, é bem aqui, pertinho de nós. Também o nosso irmão João Domingos, da Assembleia de Deus, Jardim Bandeirantes, em Contagem, Minas Gerais, muito mais perto ainda aqui de nós. O nosso irmão José Monteiro, de Imperatriz, Maranhão, está sempre aqui. Alexandre Lourenço, da Assembleia de Deus, Belém, em São José dos Campos, em São Paulo. Para a nossa irmã Marta Francisco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu acho que sim. Marli Araújo, de Camaçari, da Igreja Missionária Filhos da União. Eliete Leôncio, de Fundão, Espírito Santo. Nosso irmão Cacildo Bernardo, em Jaboatão, Pernambuco. Elcio Regate, da Assembleia de Deus, de Belém, Guaratã, São Paulo. Luziane, de Lagoaçu, Maranhão. Lloyd Amaral, de Alagoas. Nossa irmã Georgina, de Salvador. Também a nossa irmã Sandra Sena, de Buritis, de Abrantes, Camacã, Bahia. Nosso irmão Luiz Miguel, de São Lourenço Mata, de Pernambuco. Nerivaldo de Souza, da Igreja Chama Pentecostal, em Cajazeiras, Salvador, Bahia. Também para a nossa irmã Isabel Batista, em Salvador. Ângela Maria Marques Batista. E agora nós também somos amigas, lá no Instagram. E obrigada a todos os irmãos pelo carinho. Eu falei aqui o nome daqueles irmãos que falaram de onde são e a que igreja pertence. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.